No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse escândalo de doping que está acontecendo aí nessas últimas semanas no mundo do triatlon. Um atleta aí de altíssimo nível que venceu algumas provas muito importantes foi pego em um exame de doping recente, e nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho como que ele foi pego, qual droga que ele estava utilizando, qual que é a melhora, inclusive baseado em estudos científicos, que essa droga adiciona na performance do atleta. Queria discutir também, inclusive com a sua colaboração aí, você que está assistindo esse vídeo, qual que é a sua opinião sobre a situação do doping na categoria do amador no Brasil ou então no mundo. Então vamos aí conversar desse assunto que é bastante polêmico e uma coisa bastante chata também aqui para o nosso esporte. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui embaixo. A gente tem programa de treinamento de triatlon e de corrida de todas as distâncias e de todos os níveis. Vamos então ao assunto do dia, né, que foi esse escândalo de doping mais uma vez no triatlon aí. Dessa vez foi com o atleta americano Colin Chartier. Quem que é o Colin? No ano passado de 2022, ele venceu 2 provas de expressão aí. Uma foi o triatlon PTO de Dallas, nos Estados Unidos. Foi logo antes ali do Campeonato Mundial de Ironman, e tava uma prova muito quente, todas as estrelas do esporte estavam lá, e ele meio que veio ali sem ninguém conhecia muito esse atleta, veio e ganhou de todo mundo. É claro que assim, na hora o pessoal, você vai ver que o cara é o novo nome, né? E depois ele venceu também o Ironman de Mont Tremblant no Canadá. Então 2 provas aí muito importantes, venceu aí os melhores atletas do mundo. E o que aconteceu? Ele teve no Mundial de Ironman nos Estados Unidos, em Kona, no Havaí, ele teve uma performance muito ruim, e depois ele meio que tirou umas férias, off-season, sumiu do mapa um pouquinho, e agora a gente tá aqui no início de maio de 2023, então mais ou menos ali 6 meses depois, no Mundial de Ironman, saiu a notícia aí que foi detectado no exame que ele fez em meados de fevereiro desse ano, a substância de EPO, que EPO é uma sigla aí para eritropoetina. A eritropoetina, o que é isso? É um hormônio que ajuda na fabricação aí de células de glóbulos vermelhos, o que no final do dia ajuda na oxigenação da sua musculatura. Então é como se você usasse aí uma gasolina aditivada, né, que você conseguisse fazer o mesmo esforço utilizando menos oxigênio, ou então utilizando a mesma quantidade de oxigênio, tivesse aí uma performance maior. Então nesse vídeo eu vou discutir um pouquinho quais são os benefícios dessa droga. Quero inclusive saber a sua opinião também sobre o que você acha sobre o doping, seja no profissional, seja no amador. Vou dar alguns exemplos aí de alguns atletas que já utilizaram, para você entenda aí o quão sério, então o quão ajuda essa questão do doping ou não. Então eu já fiz um vídeo aqui sobre doping no canal, já tem um bom tempo, inclusive eu vou deixar a descrição aqui no vídeo se você quiser ir lá e fazer uma revisão do que eu falei. E nesse vídeo eu pretendo aí adicionar algumas informações para que a gente consiga entender mais o que acontece, né, como que isso talvez possa afetar aí a sua performance de uma forma negativa, né, se você por acaso estiver competindo com atletas dopados aí, o que você pode visualizar, se ajuda muito, se não ajuda, se você tem que mudar alguma coisa nas suas expectativas por causa disso ou não. Então antes de eu começar da minha explicação aqui, eu queria ouvir da sua opinião, de você, aonde você acha que existe mais doping em relação à porcentagem dos atletas competindo, se é na categoria profissional ou então se é na categoria do amador. Deixa aqui nos comentários, escreve assim, profissional, escreve no amador, em relação à porcentagem. Então se a gente pega uma prova profissional de triatlon, sei lá, o mundial vai ter 50 atletas aí no masculino, 30 atletas no feminino, 80 atletas. Desses 80, qual que é a sua opinião? Quantos por cento você acha que estão utilizando alguma coisa? São 5%, 50%, 100%? E a mesma pergunta vale também para os triatletas amadores. De uma forma geral, qual porcentagem você acha que o amador usa? Então deixa aqui embaixo quem que
acha que você usa mais a substância proibida aí, né? Usa alguma substância proibida que está na lista aí de doping. Então vamos lá, primeiro eu quero discutir um pouquinho sobre essa droga aí, que é a droga do EPO, né? EPO, que o pessoal fala em inglês aí, eritropoetina, que é esse hormônio que ajuda na produção de glóbulos vermelhos e que aumenta e acelera a oxigenação aí da sua musculatura na atividade física. É muito difícil a gente conseguir colocar com precisão um número do quão que isso vai ajudar na sua performance. Inclusive já foi feito um estudo, é claro que assim, fazer um estudo utilizando eritropoetina é um negócio complicado, porque quem que vão ser os voluntários? Além de ser uma coisa perigosa também, tem a questão da ética também, né? Se, pô, você é um atleta amador, você vai fazer parte desse estudo, depois vai competir, como que fica isso? Mas foi realizado um estudo e nesse estudo o resultado foi mais ou menos 4% aí de aumento na performance de um contrarrelógio no ciclismo em uma intensidade alta. Então a gente pegando esse número de 4% como uma base aí, a gente consegue pelo menos visualizar o quão que isso pode melhorar. Então o que acontece quando você tem uma melhora de 4%? Você sobe um nívelzinho ali no degrau, você vai competir um nível acima do que você está agora. Então nesse caso do Colin Chartier, ele era um atleta médio ali do profissional e ele parecia que estava usando, parecia não, né? Foi pego aí com essa droga e ele de repente virou um atleta world class. O que eu quero que você entenda é que mesmo se atletas estiverem utilizando o doping, eles não vão virar um super-homem só por causa disso, porque essa performance de 4% não é tanto assim. Então vamos pegar um atleta aí, vamos pegar um atleta do nível intermediário fazendo 5 horas numa prova do Ironman 70.3, 5% desse número seriam 15 minutos. Então o atleta vai estar ali em 5 horas, ele se ele utilizar essa substância do EPO, fizer um processo, né? Claro que não é só uma vez, o atleta tem que utilizar por muito tempo, ele vai conseguir talvez ali, depois de 2, 3 meses utilizando essa substância, fazer alguma coisa ali perto de 4 horas e 45. Então essa seria a melhor que a gente pode ter mais ou menos uma ideia do que adianta. Então se por acaso aí você tiver aquém de um pódio, tiver aquém de uma vitória, mas se você tiver ali 30 minutos atrás numa prova de 70.3, ou então acima de 20 minutos atrás numa prova da distância olímpica, acima de 10 minutos na distância sprint, não adianta falar que os seus adversários estão bombando, dá para melhorar, dá para chegar mais perto, só então você pode aí começar a dar palpite se por acaso você acreditar que tem muita gente utilizando droga assim. Qual que é a minha opinião pessoal? Eu ainda acho que a grande maioria dos atletas profissionais, inclusive, estão limpos. Eu não sei te dizer aquela pergunta que eu fiz no começo, quem que usa mais, o amador ou o profissional. Eu acredito que talvez seja o amador, mas às vezes, sem até saber, às vezes o amador vai tomar alguma coisa ali, um comprimido porque ele está doente, ou então está fazendo um tratamento médico e ele não sabe que ele está utilizando uma substância proibida. Até porque a gente sabe que essa melhora aí de 5%, de 4%, desculpa, não vai fazer tanta diferença assim. Mas voltando lá, por que a minha opinião é que a grande maioria dos atletas profissionais são limpos? Olha, eu tive uma experiência como atleta profissional, eu competi no Mundial de Ironman como triatleta profissional, eu fui o triatleta profissional mais novo da prova, isso foi lá em 2007, e qual que é a minha opinião? Eu me via na época como um atleta ali de terceiro nível. Então a gente pega os atletas ali do nível mundial, a primeira divisão ali, o primeiro nível, são os atletas que estão brigando por títulos mundiais ou que tem chance real ali de ganhar um título mundial. Aí depois tem os atletas de segunda linha que estão a um passo daquilo ali, que tem alguma dificuldade ou então tem algum ponto fraco, que aquilo tá segurando aqueles atletas para chegar naquela primeira divisão. E tem os atletas da terceira linha, que eu acredito que seria o meu caso ali, que são os atletas que ainda estão em desenvolvimento, que estão lá para aprender, para estar exposto às provas de nível internacional, e a partir dali eles continuam treinando, vão evoluindo, sobem ali para a segunda linha, para então talvez subir ali para a primeira linha. Então a minha opinião é, terceira linha, eu sou um atleta aí, fui criado e treinei em Belo Horizonte, não tive lá os melhores treinadores no meu desenvolvimento como adolescente ali, não comecei o esporte nem a natação muito cedo assim, questiono muito o meu talento físico, acho que o meu talento é bem na média ali, se não for inclusive um pouco abaixo da média, tem problema de saúde com diabetes, o que me atrapalhava um pouquinho, e mesmo assim eu consegui chegar aí nessa terceira linha. Então eu visualizo que um atleta que teve um desenvolvimento melhor ou que seja mais talentoso, talvez só nisso aí ele já conseguiria ter chegado na segunda linha, e com mais treino, com mais experiência, talvez ele consiga competir ali de igual para igual com os melhores do mundo. E eu vi ali no meu time, nos meus companheiros de treino, já treinei com a campeã olímpica, já Nicole Spirig da Suíça, com a campeã mundial, a Chris Wellington, 4 vezes campeão mundial de Ironman, e assim, eu nunca vi nada, nunca desconfiei de nada, a gente morava na mesma casa, tem geladeira lá e essas drogas como precisam ficar na geladeira, né? Então assim,
assim, eu acredito que os atletas da minha volta, da minha equipe, estavam limpos e eles estavam ganhando e disputando provas aí no nível mundial. Então, primeiro, que essa é a minha opinião, deixa aqui no comentário, inclusive, se você acha que minha opinião é muito inocente, né, porque vai ver que você acha que todo mundo está utilizando uma coisa, mas então, essa é a minha mensagem, hein? Inclusive, por isso que eu, continuei treinando, porque assim, eu acreditava que dava para chegar no nível ali da primeira divisão, chegando lá limpo, somente com treinamento, treinando direito, fazendo programa, fazendo tudo certinho ali, mas ao mesmo tempo, só nessa substância do EPO, nos últimos 10 anos aí, a gente teve três triatletas brasileiros profissionais que foram pegos com essa substância. Há mais ou menos uns 10 anos para trás aí teve o Henrique Siqueira, que inclusive eu já tive algumas experiências de treinar com o Henrique. Infelizmente o Henrique aí tomou essa decisão muito errada aí de utilizar o doping. Então assim, eu gosto muito do Henrique como pessoa, o considero assim, apesar de que a gente não conviveu tanto tempo junto assim, mas ele fez essa decisão muito errada aí, que acaba que afeta todo mundo aqui, todos os triatletas profissionais, afeta a imagem do esporte. A gente teve também o caso do Ivan Albano, o Ivan que inclusive até pouco tempo ainda participava de umas provas de Ultraman, já competi com o Ivan muitas vezes em prova de Ironman, inclusive acredito que eu fui o 4º brasileiro e o 3º brasileiro em 2006, 2007, alguma coisa do tipo assim, talvez 2005, 2006, e o Ivan chegou uma posição em brasileiro na minha frente. Então é claro que assim, o Ivan também sempre gostei muito dele, mas a gente fica decepcionado com esse tipo de notícia. E por último, aí, acho que em 2017 a gente teve a Ariana Monticelli, que venceu o Ironman Brasil e depois, um tempo depois, ela foi, ou um tempo antes, eu não lembro direito, ela também caiu no exame do EPO. E o exame do EPO, o que acontece? Ao contrário de alguns outros hormônios, anabolizantes, testosterona, não tem como ter contaminação. Então o atleta tem que ir lá e tem que dar uma injeção mesmo, porque não pode simplesmente, meu suplemento estava contaminado, porque é uma coisa muito mais sofisticada, precisa da injeção ali, não pode ser uma ingestão via oral. Então eu consigo lembrar desses 3 casos aí, que foram situações bem chatas aí pro triatlon do Brasil, e agora a gente tá tendo mais essa situação no triatlon mundial. Então, mais uma vez, o que acontece? Esses 3 atletas brasileiros que eu falei, a Ariane, por mais que ela venceu o Ironman Brasil, ela não era talvez uma atleta ali vencendo o título mundial, né? Ela ainda estava talvez nessa 2ª divisão, tentando atingir a primeira ali. O Henrique a mesma coisa, o Henrique chegou a participar de algumas provas da Copa do Mundo, o Ivan Albano competiu no Mundial de Ironman, mas nenhum desses atletas ganhavam tudo também. Então assim, o doping ajuda? Com certeza ajuda, a gente já viu aqui nesse estudo, mais ou menos ali uns 4%, mas também não vai fazer a diferença de pegar um atleta que é mais ou menos e deixar o atleta ali a nível mundial. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, dando a minha opinião aí nesse escândalo de doping que está rodeando em o mundo do triatlon, né, nessas últimas semanas. Eu queria que você aí deixasse a sua opinião sobre esse assunto nos comentários, coloca aí, divida com o pessoal aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.